Saudações, pessoal. Aqui Tenente Galdino, tudo bem com vocês? E olha só, hoje dando prosseguimento para mais um vídeo, mais uma entrevista aí da nossa capacitação solidária. E hoje eu estou com a Isabelle aqui, que faz treinamentos, né, na área de liderança, né, para equipes, para profissionais. Eu acho que é um tema super pertinente aí para a gente, um tema muito interessante, né, a gente que esteve aí envolvido, né, com a liderança no dia a dia, né, da vida militar, e é muito interessante saber como isso é aplicado no meio civil, né? E eu sei aí que está faltando gente, né, com liderança no mercado civil, e eu acho que a Isabelle vai ajudar a gente a desvendar esses mistérios aí da liderança, explicar como é que ela pode ser desenvolvida, né, e outros elementos aí básicos do dia aí do profissional aqui no mercado civil, do lado de fora aqui. Né? Isabelle, bom dia, tudo bem? Bom dia, César. Tudo ótimo. E você, Tudo como bem? tá? Tudo certinho. Isabelle, conta pra gente, qual que é hoje o conceito de liderança, assim, o que que se entende por liderança? Tá? Liderança, eu acho que nada mais é do que você conseguir conectar os sonhos e a visão de uma determinada pessoa com os sonhos e a visão de uma determinada empresa. Então, por exemplo, o papel de um líder, principalmente, é mostrar para o funcionário dele, para o liderado dele, que dentro da empresa, ou atingindo aqueles objetivos, ele vai conseguir realizar os próprios objetivos, sabe? É conseguir trazer essa junção de falar, olha, se você tiver resultado, se você fizer isso, você vai conseguir conquistar o que você deseja. Acho que é criar essa ponte, essa conexão. Tem um aspecto bastante motivacional, então, né? Eu acho que de entender, né, a pessoa que está, às vezes, ao seu lado e abaixo de você e saber extrair, né, o melhor dela para conseguir chegar no objetivo. É mais ou menos isso? É dar uma visão de futuro para a pessoa. Então, pensa assim, ó, principalmente depois da pandemia, tem sido bem desafiador você manter as pessoas engajadas ou elas, vou usar a expressão, não é a palavra que eu queria usar, mas numa empresa, ali ligado à empresa, criar aquele vínculo, tá? E o que, que vai ser o diferencial? Ter um líder que Aham. consiga trazer para aquela pessoa uma visão de que estar naquele lugar, fazendo aquela atividade, vai ser benéfico para ela. Então, é sempre dar a visão de futuro. Olha, se você fizer isso, isso e isso, olha onde você vai chegar. Então, vamos lá, vamos, age dessa forma, age desse jeito, que aí a pessoa ela vai ter essa perspectiva de crescimento, que eu acho que é uma coisa muito importante. E é um trabalho diário, né? Essa motivação, acho que você tem que estar muito atento, né? Pelo menos eu já vivi um pouco disso, né? Saber enxergar ali um pouco de cada profissional, né? E estar atento ali a todos os detalhes, né? Porque o dia a dia, né, é muito dinâmico, né? E às vezes a pessoa está bem um dia, está mal no outro, né? E a gente, né, tem que estar sempre aí se cercando das melhores práticas, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? De você conhecer a pessoa, né? O que que você acha? Eu acho total, assim, a primeira coisa que um líder ele precisa entender é que cada ser humano tem um jeito diferente. Então, a forma como eu comunico com você, ou pelo que você se interessa, não vai ser a mesma coisa que uma outra pessoa que às vezes trabalha do seu lado. Então, eu tenho que adaptar a minha comunicação, eu tenho que adaptar uma série de coisas para poder te engajar e te estimular a performar da melhor maneira possível. Eu costumo dizer que o líder é como se fosse um vendedor, vai? Ele tem que analisar profundamente, ele tem que conhecer a pessoa, quais são os sonhos dela, o que ela almeja, como ela se comporta, e a partir disso vender o resultado, vender a empresa, para que a pessoa se engaje, compre, vai aquele propósito, aquela missão para poder pegar mais resultado. Legal. Então é como se fosse uma roupa sob medida, né? Você tem que saber ali enxergar a pessoa, saber até onde você pode ir, né? O seu limite, de que forma abordar, né? De que forma motivar, né? Isso é bem interessante que você falou, né? Cada pessoa tem o seu jeito, vai reagir de uma forma a uma crítica às vezes, né? Um elogio. Então essa percepção, essa sensibilidade, né? Do líder, acho que é essencial para você conseguir motivar a sua equipe, né? E Eu deixa eu te acho que perguntar, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que tem duas coisas que eu acho, pegando esse gancho, né, de conhecer as pessoas, que eu acho muito importante o líder fazer com cada um dos seus liderados para conseguir extrair o melhor deles. Primeiro, saber o que que a pessoa tem de sonho de vida. Construir uma casa, uma família, viajar, seja lá o que for. Porque ele vai poder direcionar a pessoa com base nisso. E segundo, sempre encontrar um ponto de conexão. Todo mundo tem alguma coisa em comum com uma outra pessoa. Então, mergulhe, converse, entende. Quando você determina, quando você encontra esse ponto de conexão, fica muito mais fácil da pessoa confiar em você e fazer o que você tá orientando, vai, digamos assim, engajando. Legal, legal. E deixa eu te perguntar, você acha que é uma habilidade natural ou ela pode ser desenvolvida assim? Você que lida no dia a dia aí com os profissionais, né? Quando você conhece a pessoa, você já enxerga, pô, esse aqui é líder, né? Ou dá para assim melhorar aos poucos, fazer treinamentos, né? Dá para tirar a pessoa do zero, assim, a pessoa não é líder e transformar ela num líder. Você acha que é possível isso também? Toda habilidade ela é treinável, toda e qualquer É, habilidade é treinável. Tudo que você precisa é de horas executando aquela determinada ação até que você desenvolva a habilidade.
Existem sim pessoas que têm predisposição, que para elas é natural estar numa posição de liderança e de repente orientar ou assumir o comando, né, de uma situação. Mas qualquer um pode treinar. Eu, por exemplo, eu era uma líder improvável, então era uma pessoa extremamente tímida, extremamente técnica. E quando eu falei para minha chefe, eu quero ser líder, ela falou, não, você não. Tem certeza? Vai fazer outra coisa. Mas eu me desenvolvi, eu treinei muito para isso, consegui ter bons resultados em cargo de liderança, porque qualquer habilidade é treinável. Só você querer e só você buscar conhecimento para isso e praticar. Entendi. E eu acho até, acrescentando, né, o que você falou, tem pessoas que têm essa necessidade, às vezes, né, de exercer a liderança, né, porque eu vejo que acontece que as pessoas estão em cargos, às vezes, que ela não pode exercer, então a liderança fica reprimida nela, né, e ela quer lidar com as pessoas ao lado dela, ou embaixo dela, fazer coisas novas, né, ter iniciativas, e às vezes não tem espaço para isso. Então, eu acho que é uma característica muito legal da pessoa que está acima, saber reconhecer isso, né, também, né. Essa pessoa que tem Sim. essa liderança nata, às vezes, né? Dar espaço para ela e ouvi-la, né? Porque provavelmente ela vai ter alguma coisa a contribuir, né? E isso tocou num ponto muito importante. Eu acho que antes de liderar qualquer pessoa, a gente tem que praticar a autoliderança, a gente liderar a si Aham. mesmo, tá? E eu acredito muito que liderança ela não é só um cargo. Existe o cargo de gerência, que é o nível hierárquico, mas eu acho que muito mais do que isso. Tem muitas pessoas que lideram sem ter um cargo propriamente dito, entende? Aham. Às vezes ali você é tão influente na sua equipe, você ajuda tantas pessoas, você consegue inspirar tantas pessoas que mesmo não sendo chefe, você já está exercendo um cargo de liderança. Então, Legal, é eu acho nessa que é linha que eu ia sempre te essa falar. base. Eu ia te falar nisso, essa pergunta nessa linha. Então, em todos os cargos é possível ter uma certa liderança, né? Pode ser o mais baixo possível até um CEO de uma empresa. Você acha que a liderança está presente em todos os Sim, aspectos, em todos os níveis? sim, desde que você tenha essa atitude, desde que você inspire pessoas, desde que você consiga engajar pessoas e até puxá-las, você vai estar exercendo um cargo de liderança. Tem muito chefe que não é líder, tem muito CEO que não é líder, tem muito diretor que não é líder e tem muito, às vezes, estagiário que é líder. Tem analista, pessoas ali que no papel são mais júnior, mas por uma atitude, por uma predisposição, pela forma como atua com as pessoas que estão em volta, já exercem um cargo de liderança. Às vezes são mais influentes do que o próprio chefe e o próprio gestor e tudo mais. Entendi. E pela sua experiência aí, essas pessoas que estão acima, que às vezes não são líderes, né? Elas costumam ouvir quem está embaixo ou é muito difícil? Acho que é muito cultural, de empresa para empresa, tá? Já trabalhei em empresa que não era um cargo, e aí ele está coberto de razão. Já trabalhei em empresas que a hierarquia ela não era algo tão. Era descentralizada, né? Como a gente chama. Mesmo a pessoa que ela não tinha um cargo ainda de liderança, os chefes ou os líderes estavam sempre predispostos a ouvir, porque eles sabiam que ouvir as pessoas era fundamental para ele crescer e, enfim, criar novos projetos e ter melhores resultados. Isso vai depender muito da forma como a empresa alimenta a cultura dela, entende? Entendi. E você acha que agora que a gente está numa era, né, de mais horizontalidade, né, tirando um pouco aquela hierarquia, né, vertical, né, que era típica até da vida militar, né? A vida militar é Sim, assim, tem sim. o soldado, tem o cabo, tem o sargento, tem o tenente, e essa hierarquia, né, ela não se quebra, né? Não tem como, né? É muito difícil. Ela é muito rígida, né? E hoje você enxerga que existe uma tendência maior, né, para essa horizontalidade dos gestores ouvirem mais as demandas da equipe, né, acolher mais. Você acha que é um progresso isso, assim, que vem ocorrendo e que é uma coisa que vai ficar, você acha? Você falou de carreira militar, uma curiosidade. Minha primeira Uhum. experiência profissional foi na Marinha. Ah, é? Eu Ah, não consegui, sabia. eu estagiei lá. E eu lembro que o pessoal falava muito assim, ó, antiguidade é oposto, É né? Que, isso, é bem por aí. que tem toda uma questão de hierarquia, e eu acho que hoje, cada vez mais, existe uma necessidade da empresa de não atuar dessa forma. Porque, principalmente depois da pandemia, o que aconteceu na pandemia, né? Houve um caos, e basicamente o que as pessoas identificaram foi o seguinte: eu não vendo a minha hora de trabalho, eu vendo a minha hora de vida. Uhum. Então, se eu estou num ambiente que não está sendo favorável para mim, ou que as coisas não estão fluindo como eu gostaria, eu não vou perder tempo, eu vou mudar. Por isso que tem essa dificuldade de recrutamento, por isso tem dificuldade de engajamento. Então, gerou dos gestores e dos líderes uma necessidade de cada vez mais parar para ouvir as pessoas, cada vez mais dar voz para as pessoas, cada vez mais dar essa certa, eu vou usar a expressão liberdade, tá? Mas dar essa certa oportunidade, digamos assim, para a pessoa expressar o que ela quer, o que ela quer produzir, o que ela tem de projeto, o que ela tem de ideia, porque senão ele vai perder, Entendi, entende? entendi. Então, quem não se adapta acaba morrendo no mercado.
Entendi. E eu acho que também a hierarquia tem um aspecto ligado também à idade um pouco, né? Porque antigamente o mais velho era o mais sábio, né? Era ele que mandava, era ele que estava nos postos mais altos, né? E hoje a gente, né? Hoje eu digo de uns anos para cá, né? A gente teve essas startups, empresas jovens, né? Jovens tendo ideias aí que estão mudando o nosso dia a dia, mudando o mundo, né? E os jovens começaram a ter que ser ouvidos. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Então, aquela coisa, né, de ter que obedecer a pessoa que, né, tem até uma graduação maior que a sua, às vezes, o mais tempo de carreira, né, e você não ter autonomia nenhuma, isso acho que acabou, né? Isso não tem mais espaço, né, como você disse, nas empresas, né? Então, eu vejo que tem, né, CEOs super jovens, né, às vezes contratando até um estagiário que é sênior, né, uma pessoa, às vezes, até com mais de 50 anos, né, vi uma reportagem recentemente sobre isso. Então, as idades, né, as gerações estão muito misturadas hoje, né? Você vê isso também no dia a dia das empresas? E a tecnologia, ela acelerou muito, principalmente o acesso ao conhecimento. Então, antes, o que uma pessoa demorava anos para aprender, ou para ter acesso a um determinado conteúdo, conhecimento, hoje em dia a pessoa acessa aqui no Google. E ela É, consegue ter de imediato. Então, isso favorece nesse aspecto. E é muito mais de quem está constantemente se atualizando. Quem está sempre buscando, e não mais a idade, não mais a experiência. Pode ficar 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa e não evoluir. Como você pode ficar 10 meses e está sempre buscando novidade, novos conhecimentos e evoluir mais do que aquela pessoa que estava 10 anos fazendo a mesma entendi. atividade. Acho que a gente vive uma era que tudo é relativo hoje, né? Aqueles dogmas, né? Aqueles padrões, né? Que a gente enfrentou, né? A nossa geração enfrentou, né? De que os títulos, né? São a coisa mais importante, né? Você tem que fazer a sua graduação, depois a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado, né? Aí você vai chegar no ápice da sua carreira, né? Eu acho que como é que você enxerga essa questão, né? Dos títulos Hoje, hoje em dia, né? Como é que é isso no dia a dia de uma empresa? hoje cada vez mais que a gente fala de desenvolvimento de habilidade, eu vou puxar soft skills, né, que é algo muito Aham, comentado, que é a parte comportamental. Uma habilidade, ela é validada por resultado. Então, muito mais importante do que eu ter um título, um pós-doutorado, um mestrado, sei lá, seja lá o que for, em administração de empresas. uhum, Quem que você vai contratar? Uma pessoa que tem pós-doutorado em administração de empresa ou um cara que ele montou uma empresa e teve um resultado absurdo, mesmo entendi, sem ter diploma? Entende? entendi. Então, qual o resultado que você está tendo na sua vida? Isso é o diferencial, cada vez mais, assim. Claro, é importante, para alguns cargos, para algumas situações, é importante você estudar, você ter conhecimento, só que isso não é mais suficiente. Antigamente, você faz uma faculdade, faz um MBA e você vai estar bem colocado na sua empresa. Não, isso não existia mais. É importante, mas mais do que isso, o que que você está fazendo? Ou o que que você fez com esse diploma que você adquiriu? Qual o resultado que você entregou dentro da empresa? Porque às vezes você pode não ter o diploma, mas se você tiver mais resultado, você vai entrar na frente daquela pessoa que tem e só tá ali guardado, entende? Entendi. Eu tive uma conversa exatamente sobre isso com um amigo meu que é médico, né? Que inclusive serviu o exército, né, como médico. E ele está atuando agora na região norte. E ele falou: Não, Galdino, agora é solução de problema. Né? Ninguém quer saber se você estudou, tal lugar. Você resolveu o problema? Está resolvido. Então, é esse profissional que o cliente está querendo, né? Então, acho que é uma mudança bastante grande para a gente, né? Assim, que viu muita coisa acontecendo nesse sentido, né? Essa cobrança por títulos, né? Por faculdades, né? Por selos, né? Que a gente ouvia muito essa expressão, não, o escritório só contrata da faculdade tal, tal e tal, né? Então, eu vi que ao longo desses últimos anos que isso tem mudado muito, né? Eu sou da área de direito e tinha aquelas 3, 4 faculdades, né? Aquele escritório só pegava daquelas faculdades, e hoje não. Né? Hoje ele quer pegar de faculdades diferentes, ouvir opiniões diferentes, né? E eu acho que faz muito sentido isso que você falou. E, Isabelle, passando para a próxima aqui, pergunta, quais são os principais desafios do líder no dia a dia, né? E como ele pode impactar, né, o dia a dia da empresa, né, a produtividade? Você falou já um pouco sobre isso, mas no dia a dia mesmo ali, o que o líder enfrenta, né? Em relação aos subordinados ali, os pares dele, resistências, o que você pode falar para a gente sobre isso? De enfrenta de tudo um pouco, vai. Desde de ter que equilibrar vários pratos, de você focar nas atividades, digamos assim, mais processuais, Uhum, estratégicas e desenvolve projetos, desde o desenvolvimento de pessoas, tá? E aí o desafio, o que, que eu entendo que é o estado quo da liderança, né? Você treinar novos líderes. Então, acho que um líder, ele tem que ter sempre a cabeça de que como que eu vou fazer para desenvolver minha equipe, para estimular, para ela querer estar aqui comigo, entregando resultado, e mais do que isso, como que eu vou fazer para que eles tenham independência, para que eles não dependam de mim? Porque se ele usar, sei lá, do controle, por exemplo, ou para poder atuar com as pessoas, ele não vai estar desenvolvendo. Ele só vai estar ali vigiando o trabalho e as pessoas não vão crescer. Então as pessoas vão estar sempre dependentes dele.
E quanto mais ele tiver um time dependente, menos ele próprio vai conseguir crescer. E o maior desafio dele é como que eu faço essas pessoas evoluir? Como que eu faço essas pessoas querendo buscar mais, aprender mais, crescer mais, ter autonomia e principalmente o que você falou, resolver problema. Então, hoje ninguém pergunta mais o que você faz. Hoje a pessoa pergunta qual o problema que você resolve. Entendi, entendi. E nesse sentido, você vê que sobra espaço para treinar a liderança, porque o dia a dia é corrido, né? São mil problemas, mil processos, coisas acontecendo, novidades, coisas boas e coisas ruins. Então, como você enxerga isso para o gestor, né? Treinar a liderança. Sobra tempo para ele ou no meio do dia a dia ele tem que se virar, achar um espacinho, almoçar às vezes com a pessoa e dar um toque para ela? Como é que é na vida real, né? No dia a dia? Isso vale a mentalidade da pessoa, tá? Uhum. Ele tem que entender uma coisa. Caos sempre vai existir. Volume de atividades, de demandas sempre vai ter. Ele tem que saber priorizar. Então, será que é tudo muito urgente mesmo? Será que, de repente, eu não posso me posicionar com certa área, com meu pai, alguma coisa, falar, espera mais um pouco? Agora, quando ele prioriza pessoas, no início, ele vai passar um aperto, mas a tendência é que quanto mais ele desenvolva as pessoas, mais fácil fique para ele, porque as pessoas vão caminhando sozinhas. Então, não é se sobra espaço, tem que sobrar espaço, entende? Entendi. Tem que ser uma prioridade, tem que ser uma mentalidade. Falar assim, tá, eu tô aqui hoje com, sei lá, teve uma determinada época na minha vida que eu tinha um time de 7 pessoas, a maioria tinha acabado de entrar na empresa. Além disso, eu tinha que treinar, recrutar, desenvolver, atuar na parte operacional. Olha, o que eu vou fazer? Então, uma das estratégias aí do Gerando Dica que eu usava era sempre questionar as pessoas quando elas me pediam algo. Porque aí eu estimulo ela a pensar e ela aprender sozinha e se desenvolvendo. Entendi. É um Então, tem que investimento, então, né? É um é um investimento ali investimento. diário. Tem que plantar ali a sementinha todo dia um pouquinho para aquela pessoa ir, né, se aprimorando, se desenvolvendo e ser menos dependente de você, né? Como você disse, né? Exato, tem que ser uma prioridade. Assim. A prioridade do líder tem que ser desenvolver as pessoas para que elas se tornem novos líderes. Entendi. Porque senão não tem resultado. Ela não tem. E você acha que as empresas estão preparadas para isso? Para dar esse treinamento, esse aprimoramento para as pessoas? Né? Você acha que tem eu digo na parte de cursos até, de trazer um profissional de fora, né? Enxergar que uma certa equipe não tá performando e trazer essa pessoa para ajudar? Existe esse espaço hoje ou também varia de empresa para empresa? Varia da cultura da empresa. Então, tem empresas que você já entra com o propósito de se desenvolver para atuar como líder, por exemplo. Ele já entra, cara, aqui você é líder do seu projeto. E cria essa independência. Tem empresas que ainda são um pouco mais engessadas, então vai depender muito da cultura, mas cada vez mais as empresas entendem que é uma necessidade que elas precisam investir nisso. E hoje o que não falta é ferramenta e treinamentos e formas de capacitar essa liderança. Até as online, né? Eu acho que a parte EAD agora, né? Muitas empresas têm as suas plataformas agora, né? Então, o funcionário tem que fazer aquele curso, né? Deixar em dia ali aquela grade de treinamentos, né? Então, acho que ficou mais fácil de uma certa forma, né? Você ter essas soft skills, né? Mesmo que seja por EAD, né? Por um treinamento online, às vezes em casa, depois do expediente, né? Eu acho que está muito mais fácil, né? Se o seu gestor não quiser te treinar, né? Ele mesmo, acho que o funcionário também tem que ter essa iniciativa, né? De se aprimorar, né? Você concorda com isso? Total, eu acho que assim, ó, jamais terceirize o seu desenvolvimento ou o seu aprendizado na mão do seu líder, do seu gestor. A responsabilidade é sua. Tem empresas que dão muito isso? Tem, isso é excelente. Tem academia de liderança, tem universidade, patrocina MBA, patrocina, sei lá, algum processo de acompanhamento individual. Tem empresas que tem diversas iniciativas. Mas mais importante do que isso é você buscar. Você está antenado, você buscar fazer um curso. Hoje é tão fácil você ter acesso a qualquer tipo de informação, até mesmo gratuita. Tem muito conteúdo gratuito na internet que ajuda bastante. Então, jamais terceirize o seu aprendizado, o seu sucesso para a empresa, para outra pessoa, porque depende de você. Pense que não é só pela empresa, é por você. Às Sim, vezes você está se capacitando, e aí, beleza, pode ser que não tenha espaço naquela empresa. Mas o fato de você ter buscado vai surgir em uma outra empresa e você vai poder galgar novos passos, novos resultados, novas cargas, né, digamos assim. legal. Acho que esse ensinamento é muito válido, né? Investir para você, né? Não para subir num certo cargo na empresa, até porque amanhã você pode não estar mais lá, né? Então, é um investimento a longo prazo em você, né? Acho que isso que é o mais importante. Ou até ler um livro, né? Comprar um livro, se aprimorar, né? No final de semana, numa hora vaga. Eu acho que também é uma dica legal para o pessoal. Ter E um deixa eu livro por mês já faz um muita livro por mês. diferença.
Isso, um livro por mês, acho que está na ideia, né? E deixa eu te perguntar, Isabela, eu vejo muitas reportagens aí nos sites, né, de recrutamento, nas plataformas, falando sobre a falta de profissionais, né, com esse atributo da liderança. Você acha que está cada vez mais em falta? Sempre faltou? Né? O que está acontecendo, né? O jovem não quer mais exercer liderança, ou ele tem uma dificuldade maior por causa da tecnologia, está mais introspectivo, né? Está mais fechado, a pandemia também auxiliou nisso. O que você enxerga nesse sentido? Eu não gosto muito de associar a questão da introspecção com a liderança, porque eu Aham, conheço excelentes líderes que são introspectivos. Eu acho que, na verdade, eu vou trazer uma visão diferente. Eu acho até que os introspectivos, eles têm muito potencial, porque eles se conectam mais com as pessoas. Então, às uhum, vezes, ele está ali de mansinho, quietinho, mas ele está atuando fortemente com as pessoas e estão ajudando elas a se desenvolver. Mas eu acho que o ponto principal é justamente pelo tamanho do desafio, que é uma liderança. E hoje é muito fácil desistir das coisas, né? Até pela tecnologia e tudo mais. E eu não sei, as pessoas elas não querem assumir a responsabilidade. Então, respondendo a pergunta sobre recrutamento, sim, é difícil às vezes procurar alguém que queira se tornar líder. Porque a pessoa pensa, pô, eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que fazer a pessoa ter resultado. E é muito fácil eu batalhar para eu ter resultado. Agora, eu fazer com que outras pessoas tenham resultado é diferente. E as pessoas, elas têm evitado, sim, pelo menos a percepção que eu tenho, estar no cargo de liderança, eu acho muito pelo desafio, muito pela dificuldade que às vezes é liderar. Então, tem que ser alguém que tenha muita vontade, assim, principalmente de querer desenvolver outras pessoas, de querer ajudar outras pessoas, sabe? Porque no final das contas é isso, é sobre pessoas e não sobre você. Então, quem foca em si acaba evitando e fala, não, deixa eu ficar aqui quieto na minha, fazendo minha atividade, que isso é melhor para mim. eu acho que também tem aquela questão de você acaba sendo responsabilizado pelas outras pessoas, né? Que estão na sua equipe ou abaixo de você. Então, eu acho que essa questão que você falou da empatia também é muito importante, né? Você está enxergando aquela pessoa ao seu lado, às vezes ela está precisando de um toque, um conselho, né? Uma motivação mesmo, e você fazer isso não só para vender mais, né? Para dar mais resultado, atingir a meta da empresa, mas você está fazendo isso porque você sente que você precisa fazer isso, né? Então, acho que tem esse aspecto também, você não acha? Assim, de ajudar, né? De querer ajudar. E não é todo mundo que tem, né, esse perfil, né? Eu acho que o principal foco de um líder é pessoas, não tem jeito. É entender que não existe outro caminho para a liderança a não ser entender e desenvolver pessoas e estar tá ali e estar tá comprado com a ideia deles. Entendi. Então, isso não é fácil. Tem uma É, coisa que é complexa, se chama pessoas, e talvez por isso as pessoas evitam estar nessa posição. Assim. tem aquela frase, né, que fala que as empresas passam, né, mas as pessoas ficam. Então, a empresa pode fechar Tá? amanhã e pode ser que amanhã você vai trabalhar com essa pessoa que está do seu lado em outra empresa, né? Então, você vai acabar investindo em pessoas sempre, né? E o mundo vai girando, você pode encontrá-las em outros lugares, abaixo de você ou até acima de você, né? Então, eu acho que tem essa questão social também, né? De você É, cooperar, né, com o aprendizado. você falou das pessoas, as empresas passam, as pessoas ficam. Tem uma frase também que eu acho muito forte, é que normalmente você entra numa empresa pela cultura da empresa, pelo brand da empresa, pelo que a empresa vende, e você sai por causa do líder. Então, você entra engajado, mas se você pega um líder despreparado, que não sabe muito bem como atuar, você acaba saindo por causa dele. Então, vai sempre nessa conexão pessoa com pessoa. Entendi. E você pode falar até um pouquinho sobre isso, que eu vejo muito, Isabelle, no dia a dia, a questão das marcas, né, das empresas atraírem, né, as candidaturas, né? Não, então eu quero trabalhar no Google, eu quero trabalhar, né, na Sony, eu quero trabalhar na Odebrecht, né? A Odebrecht hoje tem tanto, né? Mas em grandes empresas, né, os candidatos se sentem atraídos muito pela marca, né? Então, e você falou algo que é muito importante, né? Às vezes a empresa, né, é muito boa, é grande, mas aquele gestor que está acima de você, né, que às vezes não tem uma liderança, né, ideal, né, acaba te minando e aquele sonho seu vai por água abaixo, né? Como é que acontece isso no dia a dia? Você vê muito isso, né? As pessoas se iludirem, né, com empresas e chega lá, vê que os gestores não estão à altura, né, do que ela imaginava. Pensa que é marketing, tá? Até as empresas fazem marketing da própria empresa. E aí uma coisa não vou generalizar, mas uma coisa que você está bem alinhada, o marketing nada mais é do que a cultura de como as coisas funcionam lá. Você expor para o público e para as pessoas, cara, aqui eu valorizo demais, sei lá, atendimento ao cliente, ou fazer priorizar no meu cliente. E aí cabe aos os tops ou se levels, as pessoas que estão ali acompanhando o desenvolvimento da empresa, perceber se de fato os líderes estão agindo dessa forma.
Porque se você entra e a empresa tem uma cultura, por exemplo, de ser aberta a feedback, e aí tem um funcionário que dá um feedback e o líder acaba sendo o opressor, digamos assim, então ele vai estar sendo totalmente contra a cultura da empresa. Então é muito de, cara, de fato o que eu estou pregando, o que eu estou vendendo é o que acontece aqui dentro. E aí é o papel do RH acompanhar, estimular, fazer avaliação de desempenho, entender tudo que está acontecendo para evitar, porque às vezes não é nem a empresa, é uma pessoa. É uma pessoa que está com uma mentalidade completamente diferente e acaba acabando completamente com a imagem da empresa. Ou às vezes a empresa vende errado. Vende uma coisa e chega lá é outra coisa completamente diferente. Existem as duas situações, eu já presenciei as duas. De empresa vender algo que não é, porque é bonito falar aquilo, e da empresa até ser, ter aquela cultura, mas tem um líder que especificamente está agindo diferente, e aí por causa disso as pessoas que estão ali acabam saindo e tendo uma percepção muito negativa do que acontece. Entendi, entendi. É porque hoje também eu vejo que é tudo aquela coisa de você ter que mostrar, né? Então, toda empresa tem que ser ESG, tem que ser carbono neutro, né? Tem que ter ética na despedida do funcionário, na contratação, em todos os momentos, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também, né? Essa exigência da empresa, né? Cumprir todos os aspectos, né? E às vezes chega no dia a dia, o funcionário vê que não tem nada daquilo, né? É mais Exato. marketing mesmo, né? É mais o que ela vende para fora do que para dentro, né? Então, você entra no LinkedIn, vê aquela coisa maravilhosa, vídeo institucional, né? Valores, vem trabalhar com a gente, não sei o quê, trabalhe conosco, né? E passa por um processo seletivo dificílimo, né? Demora às vezes meses, né? E a pessoa é finalmente contratada, ganha o seu kit, chega lá e começa a ver que não era bem assim, e aí, né? É uma decepção muito grande, né? Até um dano psicológico às vezes, né? Para a pessoa que esperava tanto aquele emprego, precisava, e aí vai ter que sair provavelmente, né? E começar tudo de novo, né? Então, É. Isso é muito importante, assim, acho que mais do que importante do que você vestir a camisa da empresa, é vestir a sua própria camisa, da sua carreira, entende? De você se priorizar. Então você entra, em vez do lugar não compatível, cara, tá tudo bem, deixa eu sair, vou para um lugar que eu gosto mais. Então busque sempre o que é melhor para você e pensando em você. E nunca esqueça que a empresa ela pode blindar ou ela pode passar a imagem que ela é a melhor empresa do mundo. Mas toda empresa ela existe para um único objetivo, ter lucro. Então, no final das contas, pode ser tudo muito, muito legal, tudo muito adorável, mas se você não entregar lucro, se não entregar resultado, não adianta. Tem entendi. sempre isso mesmo. Cara, para que você está entrando? Para trazer lucro para a empresa. Não estou trazendo? Não vai funcionar. É, Entende? é uma verdade difícil de se ouvir, mas é a verdade, não tem jeito, né? A empresa existe para isso, não tem outra coisa. Sim, Entende? sim. Até as ONGs, de alguma forma, buscam isso. Entende? Aham, Então, o entendi. seu papel ali vai ser entregar resultado. Não ache que a empresa vai ser uma mãe, ou que vai ser, sei lá, tudo isso que às vezes as pessoas acham, porque não vai ser. Aham, entendi. Responsável pela sua vida e pela sua carreira é você. Enquanto você não tomar essas rédeas e assumir isso, você vai ficar sempre à mercê e talvez se iludindo com determinadas situações. É o que dizem, né? Quando a empresa fala, não, aqui é uma família. Daí você tem que falar, opa, família não. Família é Não é? complicada, família dá briga, família tem ciúmes, tem treta. Então, quando a empresa fala que é uma família, eu já vi essa expressão. Liga o sinal de alerta, né? Porque alguma coisa aí tá meio estranha. Às vezes até o gestor se aproxima demais de você, quer te tratar até como um parente, né? Tem muito isso, né? E acaba, né, perdendo aquele vínculo profissional mesmo, né? Você enxerga um pouco disso também? Sim, e eu acho isso muito ruim, porque se você se aproxima muito da pessoa, assim, claro que você pode ter amizade, acontece em amizades verdadeiras, mas você só precisa ter cuidado para você não tomar decisão com base nos seus relacionamentos pessoais. E aí você, às vezes, vai acabar beneficiando uma pessoa porque são amigos, e aí tem outras pessoas que são muito melhores, que entregam bastante resultado e vão desmotivar por causa desse tipo de relação. Então, você precisa filtrar e conseguir separar bastante, assim. É bom ter amigos na empresa? É. Mas se ele estiver num ambiente, você convive com pessoas que você gosta e que vocês se dão bem, maior é a chance de vocês se tornarem produtivos e alcançarem bons resultados. Mas tenha muito cuidado, porque o foco ali não é esse. Assim. Cara, você passa a maior parte da sua vida trabalhando, então o mínimo de relação, de proximidade com a pessoa é necessário, de ter essa conexão. E é natural ter essa amizade. Só que a tomada de decisão ela não pode ser pessoal, ela tem que ser com base no que você está entregando, com base em resultado. E às vezes as pessoas desmotivam por isso. Entendi, legal, muito, muito legal esse toque. E para a gente terminar aqui, Isabela, a última pergunta, questão da inteligência emocional, né, e liderança. Queria saber de você se tem algum vínculo, tem alguma ligação entre elas, né, e como melhorar a nossa inteligência emocional. Tem dicas, tem alguma forma,
né, de você treinar, você estar mais apto para saber lidar com situações difíceis, né? Como é que a gente pode ter essa melhoria? A inteligência emocional hoje é fundamental não só para líderes, mas para qualquer pessoa, tá? E aí eu vou tentar trazer um exemplo bem simples do que pode ser inteligência emocional e reflexão que as pessoas podem ter. O que é inteligência emocional? É você ter a ação, sentir, ter o sentimento certo, no momento certo, na intensidade certa. Vou dar um exemplo simples que não tem a ver com o mercado de trabalho. Mas imagina que você está andando de carro, uma pessoa te dá uma fechada. Aí, o que acontece muito? Aí você fica muito bravo e aí parte para agressão. Você teve o sentimento certo de raiva? Teve. É normal você sentir raiva porque alguém te deu uma fechada. Foi no momento certo? Foi. Mas foi na intensidade certa? Não. Não tinha necessidade daquilo. Então, eu sempre pensar, pera, qual é a sensação que tá me dando nessa situação? Ah, se a pessoa risse também, ia ser estranho, porque aí ela também não ia ter inteligência emocional, porque ela estava tendo um sentimento ruim. Então, eu como líder, quando eu estou delegando, quando eu estou falando com uma pessoa, qual é a sensação que está me dando? É a sensação correta? E a intensidade, como eu estou falando, às vezes de cobrar ou de fazer alguma coisa nesse sentido, é a intensidade correta? Sabe? Então é sempre se policiar nesses três pontos. O que eu sinto é o momento ideal para eu sentir e é na proporção correta. O que acontece muitas vezes é que é muito exagerado. E isso se Entende? aplica claramente ao líder, né? Porque antigamente a gente tinha aquela coisa que o seu gestor berrou com você, ou te humilhou, né? Foi grosseiro, você tinha que aceitar aquilo, né? Fazia parte, né? Da liderança, né? Aquela liderança tóxica, né? Digamos assim, né? E hoje a gente já olha com outros olhos, né? Aquela pessoa que sai berrando, né? Sai maltratando, né? Sai até humilhando, né? A gente vê Uhum. vários casos, né? Pessoas que não têm inteligência emocional nenhuma, né? Para serem gestores e para ocuparem cargos de liderança, né? Existe isso hoje, né? Como é que você enxerga? Essa tolerância nossa a essas situações diminuiu, eu acredito. Diminuiu, a tolerância diminuiu bastante. Eu acho que cada vez menos as pessoas estão dispostas a passar por isso. Mas ainda existe, viu? Eu Uhum. confesso que eu converso com pessoas ainda que têm líderes altamente tóxicos e que não estão preparados. E muitas das vezes ele está despejando os problemas dele nas pessoas. Então, ele não está sabendo lidar com a pressão que ele tem, às vezes, na empresa, com o tipo de atividade que ele tem, com a demanda que ele tem, ou às vezes ele está com problema em casa. Né? E aí, a forma como ele reage despejando nas pessoas, o que é totalmente errado. Então, uma das coisas que precisa ser muito avaliado quando você for colocar alguém no cargo de chefia, no cargo de liderança, é o quanto essa pessoa está emocionalmente preparada. Eu acho que é um fator, talvez o mais importante, digamos assim, para você estar nessa posição. Entendi. Aí eu Porque as vejo muito. pessoas vão errar, as pessoas vão fazer besteira, tem hora que dá vontade de dar um cão, mas você não pode agir assim. Cada um tem o seu tempo de maturação, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, e a pessoa precisa, o líder precisa respeitar isso, entende? É, Claro, sempre corrigir e orientar, mas sem ser de uma forma agressiva ou desproporcional. não perder o profissionalismo, né? Digamos assim, né? Saber, né, puxar a orelha da forma correta, né? Sem qualquer humilhação, sem qualquer assédio, né? Que a gente ouve aí muito nas empresas ainda, infelizmente, né? Então, também os casos de burnout, né? Que tem se acentuado bastante, né? Principalmente com a tecnologia, as pessoas ligadas o tempo todo, WhatsApp, Zoom, né? Muita cobrança. Então, isso eu acho que acaba desgastando o profissional, né? Ele nunca desliga do trabalho, né? Ele vai para casa, mas ele está conectado, ele está com aqueles problemas na cabeça, né? Então, ele chega no dia seguinte já quente, né? Ele já quer descontar em alguém, né? Já reage de uma forma inesperada, né? Como você falou, não teria sentido, né? Então, você enxerga também essa questão da tecnologia e do burnout? Sim. Eu acho que a tecnologia, tudo assim, tudo na nossa vida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. E para a tecnologia é a mesma coisa. Então, a tecnologia é maravilhosa. Você tem acesso a diversas coisas, conteúdo, pessoas que estão longe, aprendizado. Acelera uma série de coisas, inclusive o seu desgaste emocional. E aí o que acontece hoje é por ser tão fácil essa comunicação, por ser tudo de fácil acesso, por ser tudo imediatista, às vezes as pessoas elas ficam 100% envolvidas no trabalho. E sim, tem líder que exagera nisso, que às vezes, sei lá, manda mensagem 11 horas da noite, 10 horas da noite, e muito por essa questão do imediatismo. Então, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, eu tenho que. Mas, pera, será que tem mesmo? Será que não dá para esperar até o dia seguinte para poder mandar mensagem? Será que você vai conseguir resolver alguma coisa 11 horas da noite, 10 horas da noite? Então, precisa ter um pouquinho de cuidado e atenção com isso, conseguir colocar um freio, porque hoje está tudo muito acelerado, tudo muito atropelando, e esse fator da tecnologia, usar isso que a gente deveria usar ao nosso favor, a gente acaba usando contra.
E acaba mais atrapalhando, às vezes, do que contribuindo. E aí, por isso, as pessoas ficam emocionalmente desgastadas, porque ela não tem tempo para se recuperar, não consegue repor as energias, e aí estão ali o tempo todo preocupadas, tensas. Às vezes, uma mensagem, às vezes a pessoa até mandou uma mensagem só para deixar registrado. Mas até a própria autocrítica, né? Uma das coisas que eu atuo muito forte, a autossabotagem. Às vezes a pessoa tem uma crítica muito grande que só de ter uma mensagem que nem era com aquela intenção do líder, ela já começa a ficar preocupada e tensa e não dorme, uma série de coisas. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção como líder, né? Já que ele é uma pessoa responsável, digamos assim, e ele está ali para dar o exemplo, acho que o líder precisa dar o exemplo, evitar de determinados horários, até para ser mais objetivo e assertivo. Cara, se eu preciso disso, amanhã de manhã eu vou lá e mando isso e aquilo. Ou algum determinado momento do dia que seja mais viável para ele. É o Tem que que você falou, né? Tem muita aquela coisa, não, eu só tô mandando essa mensagem aqui às 10 horas da noite, mas não é para você fazer nada, né? É para amanhã. Então a pessoa acaba vendo aquilo, né? Aciona aí um gatilho, né? Na verdade, na cabeça dela, já gera aquela preocupação, né? Ela já vai dormir de uma forma diferente, porque aquela informação nova chegou, e às vezes é uma coisa séria, um problema sério, né? Mas ele tenta dar uma minimizada, não se preocupa agora, mas não tem como, né? A pessoa já vai de outra forma já dormir, preocupou. É que nem eu falar assim pra você, ó, César, não pensa num elefante cor-de-rosa. Pronto, eu falei elefante cor-de-rosa e já vai é, pensando naquilo, entende? é, Então, o líder ele precisa ter um pouquinho de atenção em relação a isso, pensar como que eu reagiria numa situação dessa, é. entende? Como que normalmente as pessoas reagem? Então, vou tirar o sono do cara. Então, deixa eu segurar um pouquinho, amanhã eu mando. Ele se livra daquele peso e passa o peso para quem está embaixo dele, né? É mais ou menos isso, né? Eu não vou dormir preocupado, alguém que durma, né? Não sou eu. Exato, é. Acontece esse processo aí. Não, legal, Isabela. E passa para a gente mais alguma informação que você queira, algo que você achou que ficou faltando aí para os militares, um gancho, né, que eu queria só terminar de falar, que a liderança militar, você estagiou na Marinha, você sabe, né? A gente aprende muito aquela questão da vida ou morte, né? Você está no campo de combate, está aí no confronto, no conflito, né? Então, se você não tiver, se você não exercer a sua liderança, né, você pode morrer até, né? Porque aquele subordinado seu não vai conseguir te proteger, né? A gente aprende muito essa questão, né? Vida ou morte. E no meio civil, cara, é diferente, né? A gente tem outros parâmetros, né? De produtividade, de meta, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso também, né? Só para a gente terminar, se você puder pegar esse gancho, né? Porque o militar ele vai para o meio civil, né? Com uma noção às vezes um pouco diferente de liderança, né? Eu acho que com as suas explicações aí ficou mais claro, né? Do que é a liderança aqui no mercado, aqui do lado de fora, né? Mas passa mais para a gente mais alguma coisa que você acha que é válido aí? Tá. Já que você falou isso de vida ou morte, né? E se eu não exercer minha liderança, minha equipe usa essa expressão, o meu. Não sei, eu não vi a palavra que vocês usam nas Forças Armadas. Mas as pessoas das quais eu lidero não vão me proteger, eu, cara, pode trazer essa mesma mentalidade para o meio corporativo, só entenda que as ferramentas são outras. Uhum. E a forma que você vai ter para ter um time, uma equipe que te proteja, o que é te proteger? Entregar resultado. Uhum. Ali é uma vida ou morte diferente, digamos assim. Mas de alguma forma você depende daquelas pessoas para você ter o seu resultado. Nunca esqueça disso. Só que nunca vai ser sobre força. Nunca vai ser sobre controle, nunca vai ser sobre ordem. Sempre vai ser sobre predisposição e se conectar com as pessoas. Entendi. Vai ser sempre sobre o que eu posso fazer para que a pessoa consiga fazer o melhor dela. Uhum. O que eu posso fazer para que aquela pessoa confie em mim. O que eu posso fazer para que ela se sinta à vontade para me procurar quando ela estiver passando uma dificuldade e eu, com a minha experiência e com a minha bagagem, de alguma forma orientá-la. Entendi. Ou se eu não souber, e está tudo bem não saber, pelo menos tentar dar uma direção de onde ele pode encontrar aquilo, sabe? Uhum. E deixar esse canal aberto para que a pessoa confie. Eu acho que liderança é sobre confiança, se eu fosse resumir, talvez. Legal. Confiança. Para que a pessoa confie em você e você seja o exemplo. Não adianta eu querer ser um líder maravilhosa, ou coisa nesse sentido, isso vai me atrasar. Eu não procrastinar, eu não fazer uma série de coisas. Então, pera, qual que é a imagem que eu quero? Como é que eu quero que meu time trabalhe? Então, vai ser dessa forma que eu vou trabalhar. Primeiro passo. Segundo, agora eu vou me conectar com eles para entender o que eles precisam fazer para agir dessa forma também. E aí, para Uhum. cada um, você vai acertando a mão e vai direcionando, digamos assim. Eu acho que o desafio, assim, né, resumindo tudo, a liderança ela envolve um aspecto humano, né, e um aspecto material, né, de trazer lucro para a empresa, como você falou, né, que é algo frio, mas é a verdade, a gente precisa falar sobre isso. Então, você saber equilibrar, né, esses dois pratinhos aí, né, para tirar o melhor das pessoas e da empresa, né, de produzir aí, chegar na meta que você precisa alcançar, né. É, e é ser humano
e ser estratégico. Uhum. Porque você vai ser humano, vai ser gente boa, mas não significa dizer que você vai ser bonzinho. Sim, Entende? Que sim. você vai deixar as pessoas fazerem o que querem. É como usar isso de uma forma assertiva para que eu extraia o melhor das pessoas. E sim, conseguir impor a minha liderança e tudo mais. É complexo, mas É vale a pena, difícil. viu? Quando você vê o resultado, você vê as pessoas se desenvolvendo, entregando, dá um gostinho, é uma sensação maravilhosa. Eu já É. passei. Então, vale muito a pena se esforçar. Eu já ouvi uma frase, né? Eu não concordo muito, mas tem até alguma razão, né? Que fala assim que todo bonzinho morre coitadinho, né? Então é um pouco assim do que você falou, né? Às vezes a pessoa gosta do gestor dela porque ela é muito boazinha, mas ela não está extraindo o melhor de você e às vezes até sendo um pouco dura, né? Como você mereceria, né? E te incentivando, te provocando a produzir mais, né? Então tem esse aspecto, esse aspecto dual, né? De você saber balancear, ser estratégico, extrair da pessoa, né, sem perder a razão, né, sem assédio, sem abuso, né, mas exercendo aí o seu profissionalismo e o seu cargo de liderança, de gestão. Às vezes você acha que está sendo bom, mas está sendo péssimo. Entende? Legal, Isabelle. Mais alguma informação que você queria passar para a gente? Assim? Vou deixar o seu contato aqui no nosso post, tá? Para o pessoal te procurar, quem quiser saber mais, né? Se o pessoal estiver precisando de algum curso, mais informações, um livro, uma fonte de estudo, o pessoal pode te procurar, te acessar. Eu acho que tem uma demanda bastante grande, porque liderança é um tema que todo militar adora, né? De falar, de conversar. Legal, fiquem à vontade para me procurar, se tiver alguma demanda, alguma dúvida, eu estou sempre aberta, sempre ouvindo, sugestões também. Então, eu vou adorar me conectar um pouco mais com vocês, já, Leandro. Legal, legal. E olha só, pessoal, a Isabelle também já tem um próximo bate-papo agendado comigo sobre autossabotagem. Então, é um tema aí muito em alta hoje, né? Às vezes a gente fica ali pensando coisas, né? E as coisas acabam não dando certo, às vezes a culpa é até nossa por alguns, né, mindsets aí que a gente tem, né? Algumas, né, formas de pensar, e acho que a Isabelle vai trazer muito para a gente sobre isso no próximo encontro. Então, Isabelle, muito obrigado, né? Até a próxima. Né, bom trabalho para você aí e muito obrigado em nome de todos os reservistas aí, todos os militares aqui que acompanham o perfil, né, e até o próximo encontro. Eu que agradeço, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, até mais.